Olá, meus alunos do Colégio Sagrada Família, professor Ricardo que vos fala. Hoje a gente vai ter uma aula de biologia, que bacana. Essa aula é para os alunos do primeiro ano do ensino médio, que vai ser um assunto de dinâmica de comunidades, bacana? Para quem quiser acompanhar pelo livro, a gente vai estar no capítulo 4 da frente B, assunto de ecologia. Como vocês já estão cansados de saber, esse é um dos assuntos mais recorrentes do Enem. Então preste atenção que a ecologia faz parte da vida de todos nós. Vamos começar. Olha só para esse slide. Então, aqui a gente tem primeiro uma definição do que seria população. Porque para a gente poder entender a dinâmica populacional, eu preciso saber o que é uma população. Ele diz: representa o conjunto de indivíduos da mesma espécie que coexistem em um mesmo espaço. Então, vários indivíduos, todo mundo da mesma espécie, ocupando o mesmo ambiente, ou seja, estão no mesmo local, já sei o que é uma população. População da nossa cidade, população de Arapiraca, população de quê? De que espécie? Quero saber a população de cachorros. Então, se especifica a espécie, especifica o território e eu tenho uma população. População de cachorros é uma, população de seres humanos é outra, população de onças da floresta amazônica. Então, você especifica a espécie, especifica o ambiente da qual ela está e você tem um determinado dado, que seria a população. Bacana? Esse dado a gente usa para entender a dinâmica populacional. Dinâmica de populações são modificações no tamanho populacional, a gente sabe que varia esse número, em relação e a relação entre o número de indivíduos de uma população e o meio físico ocupado por ela, expressado em uma área ou volume. Bacana? Olha aqui a fórmula. Densidade populacional vai ser igual ao número de indivíduos, você tem que saber o número, para poder e o número, ou seja, a área daquele que está sendo ocupada. Usando como exemplo lá que eu falei daqui da Arapiraca. Eu quero saber a densidade populacional da Arapiraca. Eu preciso do número de habitantes daqui, pesquisa para casa. Já vamos pesquisar qual é o número de habitantes de Arapiraca. Coloca aqui o número. E aqui eu preciso da área do território de Arapiraca em metros quadrados. Então vocês procuram lá quantos quilômetros quadrados ou quantos metros quadrados vocês vão ter aqui no nosso território. Divide o número de habitantes pelo número ou a área que vocês encontraram. Você vai ter o número de habitantes por metro quadrado ou por quilômetro quadrado. Vai depender de que área você colocar aqui. Bacana? Bem facilzinho o cálculo, bem simples. Biologia, o cálculo é assim mesmo. Olha para esses fatores aqui que vão influenciar no crescimento populacional. População cresce, população diminui e a gente utiliza como base, como dados, essas taxas aqui que podem influenciar muito. Certos fatores contribuem para aumentar e diminuir o tamanho da população. São eles: taxa de crescimento, a gente chama de TN, taxa de mortalidade, TM, taxa de emigração e taxa de imigração. As duas primeiras taxas, a de natalidade, pessoas que estão nascendo naquela cidade, naquele ambiente, pode ser utilizado para animais também, tanto faz. Taxa de mortalidade, ou seja, a quantidade de seres que estão morrendo daquela espécie. Emigração e imigração são taxas de migração. Imigrante é aquele que está saindo da cidade, é um imigrante, ele vai buscar outro local para morar. Então isso faz com que a população diminua. Taxa de imigração, aquele que está chegando para morar lá. Então isso faz com que a população aumente. Todas essas taxas vão influenciar no crescimento de uma população. Olha como a gente vai utilizar esses valores. Isoladamente, cada uma dessas taxas diz pouco sobre o crescimento populacional, que pode ser obtido calculando a taxa de crescimento. Então a gente também, além de medir a densidade populacional, a gente também consegue medir a taxa de crescimento daquela população. Como é que eu vou saber? Primeiro, você precisa dos fatores das taxas que vão aumentar a população. Natalidade e imigrantes. Então pega as duas taxas e soma. Aí você tem esse primeiro cálculo daqui, ó. Taxa de natalidade e taxa de imigrantes. E você subtrai pelo valor da taxa de mortalidade mais a taxa de imigrantes. Então, você pega, primeiro faz essa continha aqui, depois você vai fazer essa outra continha daqui, para poder descobrir que é a taxa de mortalidade de imigrantes, e você subtrai pelo valor da primeira que você encontrou. Bem simples, bem prático, A gente consegue fazer esse cálculo fácil na biologia.
Quando, olha para esse último ponto daqui que eu escrevi. Quando a taxa de natalidade mais a taxa de imigrantes é igual à taxa de mortalidade e à taxa de emigrantes, afirma-se que a população encontra em equilíbrio. É isso que toda espécie quer. Quando a gente quer saber se alguma espécie está ameaçada de extinção, se ela está em risco de extinção, se ela está em equilíbrio com o ambiente, é essas taxas que precisam ser analisadas. A cada ano é feito um cálculo, uma medição de determinada espécie, e a gente consegue ter uma média mais ou menos se aquela população está aumentando, se está diminuindo ou se ela está em equilíbrio. Esse primeiro gráfico daqui vai mostrar se ela está aumentando, esse segundo mostra se ela está diminuindo e esse último mostra quando ela está em equilíbrio. Bacana, muito fácil. A gente vai treinar quando estiver fazendo os exercícios. Curva de potencial biótico. Olha para lá. Resistência do ambiente. A gente tem fatores ambientais que limitam o crescimento. Como assim? Ele está dizendo que, está vendo nesse gráfico, essa linha daqui horizontal seria em relação ao tempo e essa linha vertical, o número de indivíduos. E pode ver que essa primeira linha está mostrando que está crescendo muito o número de indivíduos em pouco tempo, ou seja, o tempo chegou aqui, logo no comecinho, ó, e a curva foi lá para cima. Isso está mostrando a curva de potencial biótico. É basicamente o poder de crescimento de uma população. Olha a definição. Possibilidade que a população encontra de sobrevivência em um ambiente propício, onde não tem nada limitando o crescimento daquela espécie. Se não tem falta de alimentos, se não tem predador, se não tem nada que atrapalhe ela, ela simplesmente se reproduz, reproduz e aumenta de número. Mas o que acontece na verdade, o que é o ideal, é essa resistência aqui do meio. A resistência do meio é que traz o equilíbrio daquela população. Olha a curva de crescimento real que ele chama, que é essa curva em vermelho. Curva de crescimento em real após o tamanho máximo daquela população, né? Toda a população cresce, cresce, cresce. Ela tem um limite. Chega no limite, ela vai ficar só oscilando ao passar de cada ano. Bacana? Olha para esse gráfico como ele é diferente daqui. Aqui mostra o tempo, linha horizontal, e essa daqui mostra o número de indivíduos. Existem dois padrões que a gente está analisando nesse gráfico. O padrão fisiológico que seria, e o ecológico. Padrão fisiológico depende das condições ideais para cada indivíduo. Tendo as condições ideais, a espécie só vai morrer na velhice. Padrão ecológico corresponde à idade máxima esperada de morte. Então, toda espécie tem um limite de tempo que ela vai sobreviver. Então, nossa espécie tem um tempo. Insetos duram bem pouquinho tempo. Alguns duram dias, outros duram horas, outros duram anos. Então, cada espécie tem um tempo diferente. Olha para essa primeira linha daqui, vermelha. Ela está mostrando que no começo, ou seja, no começo da vida, essa espécie aqui não encontra nenhuma resistência. Ou seja, ela só vai morrer mesmo quando chega na sua velhice. Nesse tipo 2, tem espécies que sobrevivem desse tipo 2 aqui, ou seja, a maioria dos animais na natureza. Porque muitos morrem enquanto ainda são jovens, morrem na adolescência, existe pouquíssimos na velhice, mas mesmo assim tem. Você encontra animais velhos, poucos, mas tem. Agora, olha essa última curva daqui. É como tivesse todas têm uma taxa de natalidade muito alta, ou seja, nascem muitos indivíduos, mas morrem muito logo no começo. Essa linha verde está mostrando que está morrendo muitas espécies. Que espécie morre tanto assim quando jovem? Peixes, plantas, pouquíssimas das sementes que caem na natureza viram árvores. Pouquíssimos dos ovos de peixes que são colocados no oceano viram peixes adultos. Então, quando há uma taxa de mortalidade muito alta, enquanto ainda é muito jovem, você tem esse tipo de curva daqui. Bacana? Então, esses são os 3 exemplos. Tem outros exemplos no livro de vocês, deem uma lida geral no capítulo. Aqui, eu fiz um cálculo da densidade populacional humana. A densidade populacional humana denomina-se densidade demográfica, que é o quociente entre a população total de uma determinada região e a sua superfície. População brasileira, coloquei aqui o número, 208 milhões de habitantes. Território nacional, 8,5 milhões de metros quadrados, quilômetros quadrados. Isso. Então, se você tem todo esse território daqui, olha para cá. Para eu medir a densidade populacional, eu preciso pegar esse valor, coloquei ele arredondado, é claro, e eu dividir por esse valor, aquela mesma fórmula que nós vimos no começo. E eu tenho o valor aproximado, esse símbolo aqui é a aproximação, de 24,5 habitantes por quilômetro quadrado.
Como eu disse logo no começo, eu quero esse cálculo daqui com a população de Arapiraca. Isso, eu quero que vocês descubram qual o número de habitantes daqui, descubram o território de Arapiraca, façam um cálculo para poder me dizer no nosso próximo encontro. Olha para essa pirâmide etária. Aqui a gente tem a densidade populacional humana, né? Para medir o gráfico. Ele diz que o gráfico permite concluir que a população brasileira está envelhecendo. Como assim? A gente está envelhecendo e todo mundo não envelhece? Ele está falando que existem muito mais velhos hoje do que existia antigamente. Isso é bom. Isso quer dizer que a nossa população está muito bem não, mas a gente tem melhorado muito ao longo dos anos. Essa pirâmide compara os valores de 2012 com 2018. Aqui, como vocês podem ver, essa que está em forma de bolinhas aqui seria 2012 e em forma de barras seria 2018. Antes você tinha menos idosos em 2012. Em 2018 você tem, muito mais. Quantidade de crianças, agora isso diminuiu. Você tinha mais em 2012, agora você tem menos. Isso mostra o quê? Primeiro, a gente tem mais acesso à saúde, já que tem mais pessoas com longa idade e vivos. Tem menos crianças? Ah, a taxa de mortalidade infantil está alta? Não. Quer dizer que as pessoas estão tendo menos filhos. Isso vem da cultura, consciência, uso de métodos preservativos. Então, toda a população está mais preparada para enfrentar a vida. Bacana? Olha só, já acabou. Por hoje é só isso mesmo. Esse capítulo é bem fácil, bem tranquilo. Com certeza vocês vão aprender ele com muita facilidade. Durante essa semana, a gente vai ter um encontro, uma videoconferência, da qual vocês precisam fazer todos os exercícios desse capítulo. Não são muitos exercícios, tem lá uns exemplares, e os outros desse capítulo 4, quando vocês realizarem, no nosso encontro a gente vai debater eles. Durante o debate, é claro que a gente vai trazer esse assunto à tona e tirar as dúvidas que ficaram aí. Bacana? Muito obrigado por ter assistido até o final. Até o nosso próximo encontro.